Olha aqui, nação rubro-negra, bom dia, tamo junto novamente para mais um vídeo aqui no canal Fla Cegueta. Vejam só, mais uma para a coleção de bobajada na temporada 2026 do Flamengo. Lula da Raça. Sabe que é esse malandro aí? Lula da Raça, puxador de cânticos da torcida organizada Raça Rubro-Negra. Polêmica levantada pelo Lula a troco de nada. Já digo para vocês que é a seguinte. Lula foi ao podcast Podcasts Terraflanistas. E entre um papo e outro ali, uma conversa fiada e outra, ele mandou o seguinte: porra, tá na hora da gente parar de cantar a música que homenageou os garotos do Ninho aos 10 minutos do primeiro tempo. Cara, tem que parar com isso, chega disso, que não sei o quê. Pô, pra quê, velho? Pra quê? Vamos lá. Qual o argumento do Lula para poder extinguir a canção? Ele diz até o seguinte: bom, não é que a gente vai parar de cantar, mas vamos embora cantar somente quando o Flamengo tiver uma boa vitória, um momento de festa, um título conquistado. A gente vai lá e canta para homenagear os garotos. Mas todo jogo, 10 minutos cravado, é muito ruim. Aí ele diz: isso envolve questões espíritas. Meus amigos espíritas ficam incomodados porque isso envolve a alma dos garotos, envolve a paz que eles têm, não sei o que, parará pão duro. Cara, é um argumento meio maluco e tudo mais. Até porque, vamos lá, gente, ninguém é obrigado, com todo respeito à religião de cada um daqui, ninguém é obrigado a levar em consideração a crença de ninguém. Você tem a sua crença, eu tenho a minha. Então, assim, eu sou católico, você tem a sua. Eu não sou obrigado a acreditar que a turma lá do espiritismo tem razão, que cantar uma música em homenagem para alguém vai fazer mal para a alma daquela pessoa. Eu não sou obrigado a acreditar nisso. Então, se eu, aos 10 minutos, quero cantar uma música para homenagear quem partiu, eu vou lá e canto. Sabe assim? Então, o Lula, ele traz essa colocação que já está levantando uma poeira a troco de nada, sim, baseado numa religião de quem acredita somente naquilo, tá? E ponto final. Eu sei que religião é uma coisa muito complicada a gente poder ficar levando pra frente aqui no canal. Cada um tem sua fé e a fé sempre é subjetiva, porque não adianta querer argumentar muito sobre isso. Mas essa é a polêmica. Eu quero abrir o vídeo deixando essa pergunta e esse pedido para vocês. O que vocês acham? O Lula da Raça tem razão? Tem que extinguir a canção que homenageou os garotos do Ninho, os 10 garotos do Ninho que morreram no incêndio de 2019? Ou não, ou tem que continuar cantando, ou tem que extinguir. Quero saber a tua opinião. A minha opinião é que tem que continuar cantando, que não faz mal. Não faz mal e é uma música rápida, uma música bonita, bem composta. E é isso, gente, é isso. A verdade é a seguinte: estamos vivendo um momento de Flamengo em que está aparecendo um monte de gato pingado, um monte de gato mestre, um monte de sabichão, um monte de fanfarrão, um monte de falastrão, tentando surfar na onda midiática que o Flamengo, pelo lado negativo da coisa, tá proporcionando aos oportunistas. Compreendeu o que eu quis dizer? É isso aí. A galera tá literalmente entrando no rabo do cometa para poder surfar um pouquinho na mídia chamada universo. Aliás, no universo chamado mídia, melhor dizendo. Bola fora do Lula, pelo menos na minha opinião. Nação Rubro-Negra, sou o Fábio Saúza, deficiente visual e analista de futebol, rubro-negro apaixonado e muito bem casado. Vamos lá, nação, olha aqui. Mais um vídeo no nosso canal. Segundou, hoje tem Flamengo. Hoje o Flamengo vai carimbar sua classificação para a final do Campeonato Carioca. Ontem o Fluminense conseguiu a vaga. A gente já sabia que o Fluminense ia se classificar, né? Afinal de contas, o Fluminense realmente apresenta um futebol de qualidade, apesar de ontem ter feito uma partida muito pifiazinha, né? O jogo foi ruim, essa que é a grande verdade, mas tá lá, Fluminense já é finalista de novo. Desde 2019 até agora 2026, Flamengo e Fluminense monopolizam as finais do Campeonato Carioca, com exceção raríssima de uma ou outra vez o Botafogo ter chegado. Acho que o Vasco chegou uma vez e o Botafogo chegou uma vez. Do mais, só dá Fla-Flu, velho. Só dá Fla-Flu e não tem argumento. Ano passado fomos campeões, bicampeões em cima deles. Foram 2 jogos difíceis e a final voltou a se repetir. Lembrando que é uma final única, será disputada domingo que vem. Esse próximo domingo, evidentemente, às 6 horas da tarde, 18 horas no Maracanã. O Flamengo já tá na final porque, com vantagem de 3 gols para cima do Madureira, cara, o tricolor suburbano não vai reverter. Claro que não, apesar de toda a problemática que impregnou o Flamengo, apesar do desfalques, apesar do Felipe Luiz, apesar do BAP, apesar da pressão da torcida jovem, apesar de tudo, o Flamengo já está na final e vamos ver quem vai levantar essa parada aí. A verdade é que é um título que, mesmo se a gente conquiste, será o heptatri, 7 vezes tricampeão na história do Campeonato Carioca. Apesar da conquista, para mim, minha opinião, novamente digo, não vai amenizar a crise, não vai acalentar os nossos corações, não vai trazer a paz. Pelo contrário, cara, vai continuar do mesmo jeito, porque festejar um Campeonato Carioca nesses moldes aí é simplesmente
cara, ridículo. É simplesmente ridículo, é patético, entendeu? Então esse campeonato aí é só para conquistar porque é o que tem para hoje, como diz o ditado, e continuar tentando se restabelecer nas outras competições ao longo da temporada. Daqui a pouco falar sobre a provável escalação e assim por diante, tá bom? Notícia é sobre a contratação, ó, a renovação de contrato do Pedro. O que está rolando, nação? É a tal da cortina de fumaça que a gente tem que martelar, né? Bastou toda essa crise chegar a um ponto quase que intragável, com a torcida organizada indo para cima dos caras, fazendo piquete, perseguindo em festa de aniversário, aquela coisa toda. Chega a notícia hoje, na verdade publicada ontem no final do dia, de que o Boto vai chamar o Pedro para renovar o contrato. Cara, essa reunião de renovação de contrato já estava prometida desde o retorno do Pedro da última lesão grave ano passado. O Boto falou, assim que tu voltar, a gente senta para conversar. O Pedro voltou fazendo gol. Ano passado, o Pedro, quando voltou da lesão, voltou jogando bem, continuou em alto nível e nunca foi chamado. Bastou a crise alcançar o nível máximo que agora eles vão chamar o Pedro para renovar. Lembrando que o Pedro tem contrato até o final de 2027, é um jogador que não tem a preferência do Felipe Luiz, é claro e notório que o Felipe Luiz não gosta do Pedro, o Pedro por sua vez não tem se ajudado, essa que é a verdade, o Pedro está jogando abaixo do esperado, do que pode, mas, bom, para começar a espantar a crise, o Boto vai lá e joga pra galera. Vou chamar o Pedro para renovar, tá? É isso, vamos ver quais são os moldes dessa reunião. O Pedro vai ter uma valorização, vai entrar no hall daqueles mais bem pagos do clube, ao lado do Bruno Henrique, do Arrascaeta, do Danilo e assim por diante. Vai entrar no hall dos mais bem pagos e terá sua extensão contratual. A pergunta que eu deixo também neste vídeo, a segunda pergunta que eu estou colocando para vocês e conto com a sua resposta, até para gerar engajamento, gente, é a seguinte: vale a pena uma extensão de contrato com o Pedro? Vai até o final de 27, um jogador que, querendo ou não, tem os dois joelhos problemáticos, ia falar bichado, mas é muito feio, problemático, vira e volta tá machucando, enfim. Pedro chegou no Flamengo em 2020, estamos em 2026, vale a pena essa extensão contratual? Um jogador que, apesar de eu, Fábio Souza, gostar demais, é o tipo do jogador que, de fato, nunca decidiu em grandes decisões. Claro que cada gol do Pedro é importante, assim como cada defesa do Rossi, assim como cada lançamento do Arrascaeta, ou cada cruzamento do Varela, cada jogador tem sua importância na conquista de um título, afinal de contas, futebol coletivo. Mas o Pedro, em finais, por exemplo, como Gabriel Barbosa, o Pedro nunca decidiu, desde 2020, quando ele chegou no Flamengo, nunca decidiu. Ele faz gols sobre gols, mas nunca gols extremamente decisivos como o Gabi. Então fica a reflexão, vale a pena ou só cumpre esse ano e ano que vem e dali para frente ver o que acontece? Eu esperaria mais um pouco, independente se ele está insatisfeito, se não está, porque o problema do Flamengo vai muito além de renovação contratual com o atacante Pedro. O problema do Flamengo é arraigado na infraestrutura de equipe, no conceito do treinador, na forma como ele conduz e também na questão motivacional, tá? É questão disso. Então, só aguardar e deixa a renovação do Pedro para lá. Minha opinião e eu quero saber a tua. Gente, aproveita, curte esse material, compartilha o vídeo nas suas redes sociais. Pô, se inscreve, evidentemente, comenta, hypa, tem os produtos que eu deixo aqui para vocês observarem. Entra nas plataformas usando o link que estão aqui afixados neste vídeo. Pô, dá essa moral, tem um clube de membros, o canal tá precisando muito da assinatura dos membros. Você que já foi membro e puder voltar, volte a ajudar o nosso projeto. Para quem nunca foi, se junta conosco aí, que tem material todo dia, tem vídeo, tem live, tem tudo, todo santo dia. Estamos no 4º ano de Fla Cegueta, eu que já trabalho com futebol desde 2006, né, escrevendo desde a época da blogosfera, né, tinha um blog chamado Bola Vadia, e com o Flamengo já há bastante tempo. Então dê credibilidade que a gente está aqui de forma séria e tentando fazer o trabalho mais correto possível, sem sensacionalismo, sem palhaçada, mas nunca contemporizando ou passando pano ou simplesmente assoprando. Não, a gente mete o dedo na ferida mesmo quando tem que meter e dá carinho quando tem que dar carinho. Depende do ritmo do Flamengo e as pessoas que lá estão trabalhando. Ó, terreno do gasômetro, o bagulho vai babar. Na verdade, o bagulho já babou. Essa que é a grande verdade. Por que o bagulho já babou, nação?
O projeto do BAP de inaugurar esse estádio passou lá para 2036, que com certeza vai ter mais extensão, extensão. E quanto mais demora, mais o terreno se degrada. E não adianta querer mexer agora e logo depois parar para degradar de novo. Enfim, descobriram no subsolo do terreno que há uma estrutura de um porto lá de 1800 e não sei quanto. Portanto, é uma estrutura tombada pelo patrimônio cultural da cidade histórico, então não pode mexer porque o IFAM não deixa, tem que averiguar direitinho. Aquilo pode ser um sítio arqueológico, essa que é a grande verdade. Ali pode ser um sítio arqueológico, então não pode sair catucando, cavucando a revelia. O Flamengo não pode nem catucar aquela terra ali. Então como é que faz o estádio se não pode catucar o terreno? O terreno está lá, todo degradado, cheio de ruína. Outra coisa, um imbróglio entre a Prefeitura do Rio e a União, governo federal. A prefeitura tinha que pagar 400 milhões para o governo, enfim, teve uma doideira que eu não sei explicar. Eu sei que é uma pendenga ou uma pendência entre a prefeitura do Rio e o governo federal. A coisa tá embolada, não sei o que, e começam a entender que hoje o terreno tem que voltar para a União, tem que voltar. Se voltar, filho, a prefeitura vai ter que ressarcir o Flamengo. Eu acho que o BAP vai até adorar essa ideia. Ah, se tiver que entregar, vamos embora entregar. A prefeitura vai ter que ressarcir o Flamengo, o valor que foi pago, mais os impostos ali as multas, pela quebra de contrato e tudo mais, e devolver o terreno para a União. Então, desse modo, o estádio do Flamengo viraria mais uma vez lenda urbana, entraria no hall do sonho da casa própria, que nunca de fato sairia do papel. Então, bora observar, porque tá difícil demais colocar esse estádio de pé. O BAP está aguardando e a prefeitura está lá fazendo o que pode. Eu particularmente já tenho minhas dúvidas se levantar esse estádio também vale a pena ou se não vale. Eu acho que nem vale, cara. Para tu ver, o Flamengo, é o que a gente fala, é uma bola de neve que está descendo a ribanceira. Quanto mais ela desce, ela rola, mais ela cresce. O Flamengo é um gigante. A queda do gigante levanta muito mais poeira e devasta muito mais o cenário do que um anão levando um tombo. Concorda? Então, assim, a queda do Flamengo é muito mais difícil de recuperar. O Flamengo está, esportivamente falando, em ruínas. Hoje o Flamengo é um clube em ruínas, isso no âmbito esportivo. No âmbito institucional, continua muito firme, continua muito forte, mas para começar a desandar também é um estalo, né? Também é um estalo, então é muito preocupante. No instante em que o Flamengo começar a decair em todas as esferas, vai ser difícil recuperar. Agora tu imagina o Flamengo tendo que gastar dinheiro construindo estádio, tendo que manter o Maracanã, a torcida não chegando junto, os patrocinadores se afastando, a audiência caindo, a mídia nas redes sociais diminuindo. Pô, vai ser um efeito negativo tão avassalador que vai colocar o Flamengo em risco, velho. Em risco. E a gente sabe o que acontece quando o clube quebra. Quando o clube quebra, infelizmente, uma verdade que eu tenho que falar para vocês. Quando o clube quebra, o cenário mais provável é a segunda divisão. Coisa que a gente não quer nem pintado de ouro. É isso, tá certo? Então tem que tomar cuidado. Se não tiver que fazer estádio, deixa para lá. Se tiver que devolver o terreno e pegar o dinheiro de volta, melhor ainda. Vamos focar no Maraca, vamos fazer uma obra de reestruturação do Maracanã, melhorar as dependências, melhorar a acústica, enfim, fazer coisas para deixar o Maracanã realmente bonito e imponente novamente, melhorar principalmente o gramado, tá certo? Vamos lá. Flamengo e Madureira, Madureira e Flamengo, último assunto deste material, que é o jogo da volta da semifinal. Flamengo com vantagem 3-0, enfrenta o Tricolor Suburbano e, cara, perda de tempo total a gente parar para assistir esse jogo aí. Vai ser um jogo chato, vai ser um jogo preguiçoso, um jogo cansativo, mas a fins de trabalho eu vou assistir. Vai ter ali a resenha de pós-jogo, vai ter tudo aqui no canal. Coletiva do Felipe, temos que falar, é o nosso trabalho. Mas que vai ser duro de assistir, vai, gente. O horário, se eu não me engano, é 8 da noite. Não sei se é 8 ou 9. É por aí, eu vou confirmar depois. Enfim, vocês olhem na internet. 8 horas, 9 horas, tanto faz, muda pouco, né, cara? Vai ter a live de pré-jogo aqui no canal. 7 da noite faria uma live de pré-jogo. Teremos à tarde uma live na plataforma de vídeos curtos, o Tok Tok. Quem quiser chegar ali no @Flacegueta lá para as 3 horas da tarde, chega lá, 2 horas da tarde, chega lá no Tok Tok. Mas vamos aqui, gente. Ó, os desfalques do Flamengo. Bruno Henrique, Eric Pulgar, Léo Pereira, Saul e Jorginho. Esses 5 estão fora. Provavelmente Felipe Luiz também deve dar uma segurada na Arrascaeta, com tal do controle de carga. Provavelmente ele deve colocar o Lino de novo para tentar dar um segmento ali, já que Cebolinha tá meio que na corda bamba por ter dito que vai deixar o Flamengo no final do ano. Cara, é difícil da gente escalar o Flamengo para hoje. Tem as prováveis escalações que estão rolando aí nas redes sociais, mas tá difícil demais. Em condições normais, é difícil a gente montar o Flamengo, imagina hoje, com um time, além de ter seus desfalques naturais,
tem seus desfalques por lesões já confirmadas e também aqueles jogadores que não estão jogando absolutamente nada. Quem deve ir para campo? E mesmo os caras que não estão jogando conseguem entrar como titular no lugar daqueles que jogam melhor, como o próprio Lino no lugar do Cebolinha. Então é impressionante a cabeça do Felipe Luiz, como o Plata no lugar do Pedro. É impressionante como funciona a cabeça do Felipe Luiz. Eu vou chutar aqui a escalação do Flamengo, pensando no mescladão. Tá? Pensando no mescladão, já que os caras pegaram o Lanús, foi mais de cento e tantos minutos de futebol por causa da prorrogação. Vou chutar o time para hoje. O André Ventura, Royal, Vitão Vitão não, Danilo e Léo Ortiz, ou Vitão e Léo Ortiz, vou botar lá, Vitão e Léo Ortiz, Ayrton Lucas na esquerda, tá? Vamos com Ayrton Lucas. Miolo de meio campo, Everton Araújo, Lucas Paquetá e Jorge Carrascal. Trio ofensivo, Samuel Lino, Plata e Pedro. Eu acredito que vai ser esse time que vai começar. Vou repetir para vocês, ó. Me cobrem depois. Inclusive, se quiser deixar a tua escalação nos comentários, agradeço. André Ventura, Emerson Royal, Vitão e Léo Ortiz. Eu tô com o Léo Pereira, Léo Ortiz. Ayrton Lucas na esquerda. Miolo de meio campo, Everton Araújo, Lucas Paquetá e Jorge Carrascal. Samuel Lino, Plata e Pedro. É isso? É isso. É isso aí. Esse é o time que vai começar e, cara, vamos lá, seja o que Deus quiser. Meu palpite é Flamengo vencendo do mesmo jeito, porque apesar de tudo, os caras vão lá tentar a vitória, vão correr, até porque se entregar para demitir o Felipe vai ser tão ridículo, mas tão ridículo que não tem como o Madureira reverter uma desvantagem de 3 gols, tá? Então não tem nem como o Flamengo, se o Flamengo andar em campo, o Madureira não terá força para meter 3 gols. Então o Flamengo de novo vai vencer, eu acho que 2-0, um jogo muito chato. E o cenário, gente, em termos de empolgação da torcida é o pior possível. Venda antecipada, chegou a 10 mil. Espera-se hoje, com as gratuidades, um público de no máximo, sei lá, cara, 17 mil. E olhe lá, e lamba os beiços, será de longe o menor público do Flamengo desde, se a gente parar para pensar e puxar na memória, desde a época, antes mesmo do Eduardo Bandeira, a menina lá, Patrícia Amorim, cara, eu vou te falar legal, eu acho que será o menor público dos últimos 10 anos, 15 anos, por aí, o menor público dos últimos 15 anos de Flamengo. Se isso não é um péssimo sinal, me diga o que é. Valeu, nação, é isso. Bora observar, porque tem que observar o jogo. E essas foram as notícias para esse conteúdo. Fábio Saúza, deficiente visual e analista de futebol, no canal Fla Cegueta. Tamo junto e até o próximo conteúdo. Muito obrigado.